Estamos aqui com o André e com o Gui. Cara, o primeiro contato que eu tive com o beach tênis foi por causa do André e do Gui. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigado. Vamos dizer que a origem do torneio do Choose, do BT Experience, partiu dali, né? E a gente vai falar muito sobre isso hoje, hein? Seja bem-vindo, galera. É um prazer ter Obrigado. vocês aqui no Choose Podcast. Muito obrigado aí pela oportunidade. Estar aí com vocês é um prazer enorme. Obrigado pelo convite e realmente tem história, né? O nosso torneio interno foi o pai do Choose. É verdade. Isso aí. Foi ali que a gente... Foi a paixão à primeira vista, né? Isso. Não só com o beach tênis, mas com a questão do torneio em si também, Sim. né? E vocês se empolgaram porque levaram o título logo de primeira, né? Na verdade, Fomos vice. fomos vice. Na verdade, fomos vice, mas foi uma experiência que marcou realmente. E dali a gente já pensou, pô, vamos fazer o torneio. Aí chamei o Márcio, aí pensamos, pô, vamos chamar quem para nos... Chamamos o André e até hoje a gente faz parte. Ele trouxe o Gui e fazem parte da organização do Choose. Aí vocês aí que têm a oportunidade de jogar o Choose, sabe que ali o comecinho teve ali, ó, a mãozinha do André também junto com a gente, impulsionando. Perfeito, uma experiência única. Cara, conta pra gente como é que foi a sua relação com o beach tennis desde o começo, André? Eu já jogo beach tênis há mais ou menos uns 10 anos. Né? Eu era do voleibol de praia e, coincidentemente, ali, mais ou menos em 2014, tinha uma rede de beach tênis ao lado da nossa rede de vôlei, ali em Ipanema, que a gente chama de HD, né? Hoje é onde é a Meta, tá? E fui vendo aquele jogo e tudo, foi me interessando, metragem da quadra, a mesma do voleibol, e comecei a jogar. Foram duas paixões, né? O beach tênis, e me relacionei com a menina de lá também, então uni o útil ao agradável, tá? E depois daí a gente teve uma ideia em 2016 de montar uma revista sobre beach tênis, pois só havia uma revista italiana no mundo, no Brasil não tinha nada parecido, e nós montamos a revista Beach Tennis Inside, né, junto com outras pessoas, e tem aqui... Inclusive, mostra aí pra gente, mostra pra aquela câmera ali, vamos lá. Boa, Beach Tennis Inside. Isso. Aí eu vou fazer a pergunta, por que Beach Tennis Inside? Pois é, na época a gente estava estudando o nome, se seria o nome aqui do Brasil, o nome português, na língua portuguesa, ou o nome em inglês. E aí o inglês porque a relação mundial já pensava naquela época do beach tennis se tornar um esporte olímpico e tudo mais, e aí veio a palavra inside, né, que foi até de um amigo que deu essa ideia por significar por dentro, né, por dentro do beach tennis. E aí nós começamos com esse nome. Foi interessante. Aí a nossa equipe de designer, que no caso é a mãe do Guilherme, que faz todo o design nosso e tudo mais, criou a bolinha passando ali no meio da palavra e a gente achou bem legal. Anos depois, né, resolvemos montar uma escolinha de beach tennis com esse intuito, né? Pessoas falavam pra gente, poxa, vocês jogam direitinho e explicam direitinho, porque a gente já orientava, não como professor, mas como participante daquela coisa, você quer jogar beach tênis? Eu tenho raquete aqui e tal, não sei o quê. E aí, aos poucos, a gente ia orientando. E aí tivemos a ideia de montar uma escolinha e foi aqui no Mundo Novo, aqui na Barra, né, a nossa primeira rede, assim, com a associação, e o Bernardo também trouxe a gente para cá. E logo em seguida montamos um point no Leblon. Hoje a escolinha tem mais ou menos 5 points, tá? E eu já dou aula há mais ou menos uns 4, 5 anos. Né? Nós criamos uma metodologia pegando assim alguns professores que eu também fui aprendendo, né? Como Joana Cortez, Samantha Barejan, Flávia Muniz, né? Não sei se estou esquecendo alguém aqui, teve também Diego Vidal e outras pessoas, tá? E a gente foi aprimorando isso, depois pegando a próprio Narc Rodrigues, Escola TOS, né? E outros elementos. E hoje nós completamos aí 4 anos de jornada com a escolinha, onde começamos também a trabalhar com torneios, tá? Organizando torneios e chegamos ao Choose, né? Com vocês. Legal. Iniciei a carreira ali como atleta de beach tênis em 2016, né? Onde ganhei o primeiro torneio, Boa. que foi um torneio aqui, ó, não sei se dá para ver, mas foi aqui do Clube Praia, lá organizado pelo Guilherme Prata, e com um parceiro que é do Mato Grosso, o Rúbio,
Então foi o primeiro título aí na categoria C, Sim. né, em 2016. E de lá para cá a gente foi dando continuidade ao E o Gui, processo. você sempre viu o seu pai trabalhando com isso e aí se motivou? Como é que foi a tua história aqui? Então, no início ele me apresentou o esporte, eu comecei a jogar numa de agradar e conhecer, tinha um amigo meu que jogava também, então a gente ficou nessa linha de jogar, brincando, jogamos torneios até uma seletiva para a Rússia que teve, né, de convocação, mas nunca levei o esporte quando eu era mais novo a sério, e aí Mais novo retornei... o quê? Você tem quantos anos? Eu tenho 21, mas Mais novo quanto? eu comecei aos 13, então tem um então é- tempinho que eu conheço o esporte, Legal. com treinadores, a Joana, a Samantha, foram muito importantes nessa, o Diego Vidal também. E aí consegui começar o esporte, mas nunca levei tanto a sério, sempre numa questão mais recreativa mesmo, né? E após a pandemia, me reapaixonei para o esporte, comecei a estudar educação física, comecei a fazer diversos cursos da CBT, enfim, com NARC, Sim. Guilherme Prato, a galera toda, e aí comecei a desenvolver essa questão de virar atleta e professor de beach tênis. E aí você se espelhou no seu pai ou você criou sua própria metodologia? Ou... Então, tem um pouco do espelho, sim, mas tentar cada vez mais trazer o beach tênis moderno, né? Então a gente tem essas duas linhas na nossa escola, ele com beach tênis um pouco mais dos anos antes da pandemia, né? Então 2017, 2018 ali, que você tinha um beach tênis que evoluiu muito após a pandemia, com golpes novos, enfim, uma questão de jogo mais rápido. E aí agora a gente tentando unir as duas metodologias, formamos a metodologia da Beach Tennis Inside Academy. E diga-se de passagem, o Gui, acho que não, nasceu do beach tênis, é a Sim. geração beach tênis, não veio do tênis, não veio do Sim. frescobol. Nunca joguei tênis, pra não falar que eu nunca joguei, eu tentei uma vez, mas não tinha muita noção. E o frescobol só de brincar, mas nunca fui nenhum atleta dessas duas modalidades, foi a partir do beach tennis mesmo que eu comecei. Você acha, André, que isso faz a diferença? O cara que vem do zero e aprende, entende o jogo e já entra, ou o cara que vem do tênis tem diferença? Você acha que tem alguma facilidade, tem algum contra, ou só tem benefícios? O cara que está começando do zero. Eu acho que quando você vem de outro esporte, como o tênis, por exemplo, você tem alguns vícios, né? E isso, para mudar, é mais difícil. Então, o cara que já nasce beach tenista, digamos assim, nessa geração nova, eu acho que é mais fácil para ele trabalhar aquilo ali. É claro, às vezes você tem estratégias parecidas, alguma coisa, assim, ele jogar ali pelo meio e tudo, né? Mas eu acho que quem nasce beach tenista já com as regras na cabeça e o conhecimento do jogo é mais fácil do que uma adaptação do tênis para a quadra de areia. Talvez quem venha do tênis ou de algum outro esporte de raquete tenha uma facilidade inicial, porque já pratica, entendeu? Mas aí, logo em seguida, esbarra em vícios, em posições de raquete, que a gente vai, na verdade, quem vem do tênis e começa a jogar beach tênis vai notar a diferença do esporte meses depois, que é um esporte bem diferente um do outro. Mas acha que tem uma facilidade e tem aquela segurança com raquete na mão e com bolinha, coisa que quem nunca praticou o esporte começa do zero. Pode demorar, de repente, um pouco mais no aprendizado, mas aí é o puro beach tenista, vamos dizer assim. Isso são alguns movimentos diferentes, né? Você tem a própria quadra, né? Fator vento, enfim, várias coisas que influenciam ali na questão do jogo. É claro, quando você faz um esporte com raquete, você tem alguns domínios, né? Você tem alguns fundamentos que, ao utilizar numa quadra de beach tênis, vai ser fácil naquele momento. Mas você tem outros aspectos que vão interferir e o vício é o principal fator. Acho que é o principal desafio para um tenista. E vocês dois são professores. É mais fácil treinar um amador do zero para ter os fundamentos iniciais ou um B, por exemplo? Porque às vezes o cara B, às vezes já tem uma mania ali que o cara não quer mudar e é mais resistente, não sei. Sim. Eu acho que aí é onde a gente esbarra, às vezes, dentro da nossa metodologia ou do nosso procedimento, do jeito de dar aula, né? Eu também sou professor de língua portuguesa e literatura, então eu trouxe a metodologia assim, de sala de aula para quadra, ou seja, aquela paciência, né? Aquela coisa de pegar um aluno iniciante e trabalhar ele, lapidando ele. Já o Guilherme tem a facilidade de pegar um aluno da B, por exemplo, e ali fazer vários drills
e desenvolver melhor essa questão. É claro que a gente troca muita informação e cada um tenta desenvolver de acordo com o aluno, né? O Guilherme até, antes da gente se reunir, ele estava falando uma frase que eu achei bem interessante, que é a questão do aluno, né, Gui? Sim. A gente tem que analisar sempre o objetivo do aluno. Sim, Né? sim. Nem sempre o aluno que joga bem, ele quer realmente evoluir ao nível chegar profissional ou algo do tipo. Então a gente tem que entender muito o objetivo do aluno. Sim, Às vezes o aluno ele só quer se divertir. Recreativo. Exatamente. É um E você... programa, porque é um esporte que proporciona isso, né? Sim, Sim. é um esporte muito inclusivo. Então, às vezes, você tem numa turma o pai e o filho. E às vezes ele só quer ter um momento com seu filho ali Sim, no uma esporte. experiência. Né? E se você traz uma essência de competição o tempo todo dentro da própria aula, né, de chamar atenção, consertar, né, o tempo todo, é claro, você tem que corrigir sim o aluno para evitar qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de problema futuro. Mas tem que pensar muito nessa questão do objetivo do aluno, né? E como ele falou, os alunos iniciantes, você tem que ter um cuidado maior, porque é naquele momento que ele pode criar sim um vício. Então a gente tem que ter um cuidado de estar alinhado toda a técnica, bonitinho, como entra, com empunhadura, movimento, para não ter nenhum tipo de lesão e também não criar nenhum vício. Mas o engraçado é que quando o André falou, ele citou a metodologia, o que ele trouxe da sala de aula para a didática, né? Uhum. Para dentro da quadra, e que o Gui ele já pega o atleta mais avançado e já consegue passar aquele treinamento de drible. Eu pensei em duas palavras, eu pensei em professor e treinador. Não Sim. sei por quê. Sim. Eu pensei nessa diferenciação. Sim. Não sei se chegou assim para vocês. Com certeza. Mas agora o Gui também falando de lesão, de coisa, eu vi que ele também tem esse cuidado, não só do treino, Sim, mas também da didática. Perfeito, com perfeito. certeza. E se completa e gera o BTI Academy. Exato. É isso aí, esse é o nosso propósito, né? Cara, e você também joga torneio, né? Além de ser Sim, professor, e sim. você é o quarto do ranking no estadual. Isso, correto? Você joga, isso. tá jogando qual categoria, André? Hoje eu jogo a 50 mais, né? A categoria Master. Uhum. Aí eu tenho 54 anos. Uhum. E Só vou ter que fazer um adendo. Para quem acha que é fácil, pega só os casca-grossas ali. Né? exatamente. Eu quero montar uma experiência. Então, galera, eu comecei no beach tennis lá na época em Biruanária, né? Aqui no Biruanária, mas tem 2 anos e pouco, né? Foi no início com o André aqui. E, pô, eu vim do tênis e comecei a... Aí o André falou, pô, esse cara corre pra caralho, vamos lá pegar a bola. Eu falei, vou chamar esse cara pra jogar um torneio. Aí eu fui correr, ele falou, vamos jogar. Aí fomos lá, foi 40 mais, Foi 40 mais. Fomos 40 mais no estadual. Isso. E eu fui confiando que ele era professor. E ele foi confiando em mim que eu corria e pegava todas as bolas. Pô! Mas ali, Márcio, também nós pegamos um dos grupos mais difíceis ali. Jogamos contra Toledo. Exato. Tinha ali o Pablo Vidal. Sim. Né, Pô, os caras de 2 metros. Pô, Exato. Então, eu coloquei você numa furada naquele momento. Né? Eu deveria ter esperado um pouquinho mais. Pra isso, cara. E eu me empolguei ali. Eu falei, vambora, esse cara corre, né? E tudo, vamos lá. Inclusive tem os vídeos nossos aí gravados e tudo que eu vi outro dia. Eu falei, cara, coitado, botei numa furada. Entrei como A e saí como D. Isso acontece muito em alguns torneios, né? A gente percebe que tentam equilibrar, mas quando você vê, cara, foi furada ali. Assim, a velocidade é outra. É outra. Enfim, Mas assim, realmente. Tá jogando o mais 50, mas em qual circuito você tá jogando? Isso, hoje eu tô no circuito estadual, né? Pela Tênis da RJ. E não estava muito bem na categoria masculina, mas na categoria mista lá eu era o primeiro homem, tá? A gente tinha ali no ranqueamento. E o que acontece? Joguei todas as etapas, até aqui praticamente, né? Nós tivemos ali, ficamos em primeiro lugar, que foi até aqui no NARC, né? Na NR Arena e tudo. E fui para a categoria Master porque no ano passado eu ainda estava jogando a Open, tá? E o que aconteceu? Caí num grupo onde peguei 2 atletas de 17 anos, né? E parece que não, mas faz muita diferença, Sandro. Assim, é impressionante o beach que eu iniciei em 2016 ali para o beach tênis de hoje, tá? A diferença é muito grande. Evoluiu muito. Evoluiu demais. A velocidade é outra. Em alguns momentos a gente não consegue acompanhar tanta força também, né?
E eu simplesmente ali no primeiro jogo contra o Julinho, que hoje está em Vitória, eu perdi de 6-0 e não vi bola, assim, foi algo do tipo, cara, o que está acontecendo, né? E aí em seguida peguei o Bruno Toshi também e quando vi falei, bom, hoje eu vou mudar de categoria. Parei por aqui. Ali foi o marco. Ali foi o marco, né? E eu falei, não dá, senti que não dá. Guilherme às vezes falava pra mim assim, cara, o que você tá fazendo aí? Cara, olha lá, é pesado. Vai. Eu até admiro esse tipo de atitude, porque tem muito atleta que ele não vê a hora de mudar de categoria. Sim. Ele não ele consegue enxergar essa hora. Ele não vê que, poxa, não, só um pouquinho. Porque é muito melhor você mudar de categoria do que você ser um open frustrado. Sim, com certeza. Inclusive, que é quando tu começa a te frustrar com o esporte. Exatamente. Entendeu? E eu acho que quando tu encontra o teu lugar, o teu caminho, quando tem a maior probabilidade de dar certo. Né? Entender o seu limite também. Você né? acho que você tem 2 momentos ali, né? Por exemplo, o atleta da B, quando ele vai para A, ou começa a jogar profissionalmente, então ele sabe que às vezes ele vai apanhar ali naquela subida, naquela transição, mas ele também não pode desistir, se ele deseja né, ser um atleta profissional, faz parte do percurso, né? Exatamente, ele vai ter que subir ali, né, vai ter que... E tem a questão também até de atletas com mais idade, assim como eu, né, de mais de 50 anos, que estão lá na Open ainda, achando e entendem que é possível jogar com a técnica, né, com a habilidade, mas o jogo é outro. A velocidade é absurda. Você tem dificuldade de arranjar parceiro para jogar 50 mais? Tenho dificuldade, sim, né? E esse ano até eu consegui jogar várias etapas com o mesmo parceiro, e a mesma parceira também na mista, mas a gente observa que há muita mudança. Às vezes, até pela questão do calendário, né? Ou a questão ali de não dar continuidade a um trabalho, tá? É muito rápido. Às vezes por falta de treino. Tem muitos atletas ali que não conseguem treinar juntos. E eu até estava com um parceiro que a gente não conseguia treinar. Ele era da ilha e eu aqui, né, na época, estava morando na Barra e a gente não conseguia treinar juntos. Então, essa é uma grande dificuldade que o atleta de Master tem. E com esse seu resultado aí no estadual, você foi convocado para o desafio RJ de São Paulo? Pois é, essa é uma frustração, porque eu participei de praticamente todas as etapas, pontuei, né? E quando eu era o primeiro do ranking ali na mista, ali como homem, né? Mas na masculina, desculpa, na mista, sendo o primeiro homem da lista, eu não fui convocado para nenhum treino, sabe? Mas sob qual critério? Eles, pelo regulamento ali que eles criaram, eles colocam que eles levariam os 3 primeiros atletas masculinos e os 3 primeiros femininos, né? E existe um suposto critério técnico, né? Mas isso não é muito bem definido. Eu acho que aí que a gente precisa se organizar. Tu diz em avaliação, porque como é que esse critério técnico é avaliado? Pois é o que eu acho um pouco Tem algum injusto. teste, algum treino, alguma coisa? Acredito até que tenha. Mas, por exemplo, se esse atleta que não participou praticamente de quase nenhuma etapa, ele chega agora no final e participa de uma ou duas, né? Às vezes ele é escolhido, tá? Eu acho que a gente precisa se organizar melhor com relação a isso, e porque o Rio de Janeiro precisa de melhores resultados. O beach tennis, ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, né, no Brasil. Sim, tá? berço, a porta de entrada, o berço é aqui o Rio de Janeiro. E, ultimamente, o Rio de Janeiro não tem obtido bons resultados. Até o ano passado, nós tivemos uma evolução, mas ainda há muito que melhorar. Mas você tem algum... você acha que sua opinião pessoal tem algum motivo? O Gui também pode opinar nessa parte. Tem algum motivo para o Rio de Janeiro ser o berço do esporte e não ter resultados tão relevantes como poderia ter? Eu acho que parte, né, o princípio aí é uma questão de organização. Acho que a gente precisa se organizar mais. Nós temos no Rio aí 2 circuitos, né? Outros estados possuem apenas um circuito e mais organizado. Então, eu acho que o Rio ele precisa se organizar mais, precisa definir mais essas questões e você ter talvez um ranqueamento único, tá? Com mais critérios, né? Eu acho injusto, às vezes, quando você participa de etapas e chega alguém que não participou praticamente do torneio naquele ano e vai entrar no seu lugar, tá?
Então, não eu faz acho sentido, não faz muito injusto sentido. isso. Eu acho injusto. E às vezes eu vejo algumas coisas que a gente fica assim, alguns boicotes, né? O torneio que aconteceu agora lá na Arena La Bombonera, que é uma arena espetacular, tá? Uhum. E o acesso não é nem tão difícil assim. Então acho legal os meninos lá estarem prestigiando o beach tênis, né? O beach tênis crescendo. Eu acho que aí é que a gente tem que talvez se organizar nesse ponto, tá? De levar o beach tênis para outros lugares, né? E você tinha, acho que menos de 100 atletas lá, tá? A nossa categoria estava esvaziada. Então, eu tive muita dificuldade em encontrar... Na verdade, a categoria 50 a mais, a mista, não tinha parceira para jogar, né? E eu me senti prejudicado porque simplesmente não pontuei. Eu estive lá, fui para jogar, mas não pontuei, não tinha como jogar. E aí joguei só a masculina, né? Então, E tu acha que foi pela localidade? Foi pela divulgação? olha, a divulgação em si até foi tranquila e tudo. É a mesma de sempre? Mesma de sempre. E a localidade, assim, eu acho que muita gente desconhece às vezes, mas nem tão, assim, eu acho que fazem uma fama, né, de repente da violência e tudo mais. Fala, pô, na Baixada. E nem você não percebe, é muito tranquilo e eu acho que as pessoas precisam se organizar, talvez, quando é um torneio mais distante, ou em Saquarema, ou na Baixada, ou em outro lugar, tem uma organização. A própria organização do torneio poderia viabilizar, né, essa questão do transporte, talvez. Poderia fazer um translado, alguma coisa? Pagava, eu acho que ajudaria. Um pouquinho mais na inscrição e colocaria um micro-ônibus, alguma coisa Isso, assim. acho que é uma ideia, né? Seria um passo, é uma ideia. Talvez para preencher mais o circuito, a etapa ali, né? Prestigiar mais o local. Até mesmo porque a gente tem uma carência de arenas no Rio de Janeiro. Sim. Né? A gente tem uma carência muito grande. Eu acho que isso faz muita diferença do Rio para os outros estados. Nos outros estados você tem uma arena, então, por exemplo, o Rio de Janeiro ele quase não tem uma base, né? Uma categoria de base, o juvenil. É muito, assim, a gente não tem desenvolvido. E passa muito pela segurança. Né? Como você vai deixar seu filho numa praia, por exemplo, para treinar? Que é um local aberto, né? Exatamente. Não é um clube, não é uma academia. Agora, quando você tem um clube, uma estrutura em que você mostra segurança, mostra que o seu filho vai ficar tranquilamente ali treinando, faz a diferença. Então você vê estados como o Sul, você vê lá, né, os estados do Sul, você vê no Nordeste mesmo, arenas grandes que dão uma estrutura muito legal e você consegue proporcionar esse desenvolvimento do esporte para as categorias de base, que é o futuro, né? A gente tem que pensar sempre que eles vão se tornar os próximos atletas profissionais. Eu sinceramente, eu penso do Rio de Janeiro como é difícil hoje em dia tu ter um terreno grande para fazer uma arena aqui no Rio de Janeiro, entendeu? O mercado imobiliário, os terrenos são caros, né? O investimento é muito alto. Então eu acho que uma saída, isso é uma sugestão, eu acho que os clubes deveriam fazer. Com certeza. Os clubes, eu acho que é uma sacada que os clubes ainda não pegaram. Os clubes teriam que ter as suas equipes de beach tênis, teria que ser uma organização, de repente, da federação, chegar nos clubes que já existem. Chegar no Marina, que é um clube de tênis, fazer um pedacinho de beach tênis, chegar no Fluminense, chegar no Botafogo, chegar em clube no Caiçara, na Lagoa, chegar nesses clubes, que eu acho que seria um caminho mais curto para a gente melhorar a estrutura do beach tênis do Rio de Janeiro. Alguns clubes no Rio já tem algumas quadras ou algumas arenas, mas são poucos, né? Você citou aí o Caiçaras, até o Caiçaras tem, se não me engano, 2 quadras, até aumentou um pouquinho. O Piraquê também estava em desenvolvimento. E a Gávea, lá o Flamengo, tem uma estrutura muito boa, tem uma arena ali bacana, que inclusive já fazem torneios para um ranqueamento do outro circuito, né? Mas você está certo, sim, eu acho que outros clubes do Rio de Janeiro, até o próprio Fluminense, né, Botafogo, eu sei que assim, você tem, por exemplo, mais lá o Tijuca Tênis Clube está ampliando, tá? O Grajaú também, ali Grajaú Tênis Clube tem quadras, então alguns clubes já estão. Hoje você tem no Rio, por exemplo, alguns empreendimentos imobiliários que antes de dar construção, o cara já pensa numa quadra de areia. Sim. Porque hoje, se não pensar numa quadra de areia, principalmente na Barra, o empreendimento nem vai para frente. Vai para frente, né? Exatamente. A gente tem percebido isso, que até uma cobrança em alguns condomínios para que amplie, né? Para que coloque mais uma quadra de areia.
E aqui no Rio, além dessas arenas, por exemplo, nós temos poucas arenas cobertas. Não, a gente acho que tem. Né? Nós temos 3. A gente Mas- pode contar que 3 arenas mas cobertas. Com 2 quadras. Com 2 quadras. Isso realmente Faz muita diferença. Faz Faz muita muita diferença. diferença. Faz muita diferença. Né? E é desenvolvido em todo o litoral e tudo. Mas com relação à segurança, que é diferente de São Paulo, o interior do país, né, outros lugares onde as pessoas deixam os filhos e desenvolve ali A gente está falando ali sobre desafios do beach tennis de forma geral. Sim. E como professor, Gui, quais desafios você enfrenta no seu dia a dia, para o beach tennis de forma geral também? Então, hoje a gente tem alguns desafios relacionados principalmente à mídia negativa, né? A gente tem pessoas que não têm a informação correta e isso acaba interferindo às vezes no nosso trabalho. Então, Por exemplo, mídia negativa, dá um exemplo. uma dica que não seria o correto, né? Às vezes você vê um drill, vê alguma coisa na internet e o aluno ele vem com aquele mas por que eu não faço esse tipo de golpe? Porque o Gianotti faz, a gente tem muito essa comparação, né? O Gianotti é top 1 do mundo, né? Ele faz esse tipo de golpe porque ele tem a facilidade. Eu acho que não chega a ser um desafio, mas é uma das coisas que ocorre dentro da aula, né? Que aí você tem que debater com o aluno. E, além disso, a questão da galera entender o objetivo, que não adianta ele querer jogar uma categoria Open, uma categoria B, sem se preparar. Não é só a aula de beach tennis que vai te dar isso. Você precisa ter a questão da preparação física e muitas pessoas não investem nisso, né? O beach tennis está cada vez mais competitivo. Então você vê uma categoria C, uma categoria D, não é a mesma coisa de alguns anos atrás. Você tem que estar preparado para isso, né? E eu acho que isso esbarra um pouquinho na frustração do aluno e aí ele achar que não está evoluindo baseado nisso. E você, André, na sua visão, quais desafios você enfrenta aí como professor de beach tennis? Mas como professor, eu acho que a questão, assim, às vezes, que a gente tem em relação a essa questão do desafio, isso que o Gui falou, do aluno já, eu vi um vídeo e eu queria fazer o exercício dessa forma e tudo. Mas eu acho que, assim, às vezes você tem alunos e alunos. Então tem aquele aluno que segue realmente o que você está falando, que sabe que se ele não fizer corretamente ele vai ter uma lesão, né? E você tem alunos que não querem muito seguir isso, né? Às vezes acontece mais com o aluno que está na transição ali de uma categoria iniciante para uma B, por exemplo, onde você fala, não, vamos fazer esse modelo de drill porque vai evoluir na sua jogada. E aí ele, de repente, vem e fala, não, mas por que a gente não faz assim? Não, a aula foi planejada, a gente tem aqui, preparamos isso aqui para você, mas dessa forma. E no final tem um objetivo, você vai ver que existe um objetivo por trás, né? Então tem esse tipo de aluno que às vezes vem a grande interferência hoje, como em várias coisas na nossa vida, é a internet, né? Sim. Exato. Porque hoje o acesso a um golpe na internet, quero sacar assim. Exato. Entendeu? Aí tu chega na sua aula e faz o treino de saque. Não, mas não tô sacando igual o que eu vi na internet hoje pela manhã. Então esse, na verdade, é um dos aspectos negativos que a informação traz para quem dá aula, o excesso de informação, né? Exato. Entendi. Agora, outra curiosidade dentro da mesma pergunta Gui, você com 21 anos, você sofre algum tipo de preconceito por ser um professor tão jovem? Sim. Existe sim essa questão de olharem e falarem, cara, o que esse garoto tá querendo me ensinar? Ele não sabe nada, né? Mas a gente sempre tenta basear, eu fiz diversos cursos, estudo educação física, Sim. então eu tenho propriedade para falar de determinadas coisas, né? E a gente vê muito isso pelos mais velhos, mas a partir de um momento que ele começa a ver, faz sentido o que ele tá falando, ele muda um pouco essa visão. Na verdade, é um primeiro contato, Sim. né? Logo depois ele vê, não, realmente ele tem formação, realmente ele tem informação Com e tem certeza. técnica. Então, isso consegue tirar de letra. Sim, Mas a curiosidade era saber se tem isso ainda. E é engraçado, uma coisa que eu me choquei ao entrar na faculdade é que pouquíssimas pessoas sabiam da existência do beach tennis. Então, eu estudei no FRJ e, sei lá, de 10 professores, um tinha noção do que era, mas nunca tinha jogado nem nada.
Então isso me espantou. Eu falei, cara, como assim? No meu meio é tão conhecido, mas aqui que era pra... né? Então a galera foi muito mais pro lado do futevôlei, então esporte de areia, né? Do que do beach tennis. E aí eu vejo agora alguns conhecidos meus da faculdade, que no início da faculdade não faziam ideia. Pô, será que tem como você me dar uma capacitação aí e tal? Tava querendo trabalhar com beach tennis, tô vendo que tá fluindo e tal. Então, assim, é muito legal ver essa evolução do esporte e trazendo profissionais para a área, né? Pô, que legal que você saiu na frente, então, né? Exatamente. E, na verdade, Sandro, assim, hoje eu até aprendo com ele. Né? Ele estuda bastante, né? Faz vários cursos e às vezes ele vem e traz isso, ó, pai, olha só esse modelo de aula, olha só essa técnica aqui. Então, eu hoje aprendo muito com ele. Né? Apesar dele ser jovem, ele contribui muito para a nossa metodologia e para a escolinha. Né? Inclusive, vocês dão super bem jogando juntos, né? Essa risada não foi à toa, galera. Como é que é aquele dilema assim? Realidade, expectativa e realidade, né? A pai e filho tem uma sintonia. Pra quem olha assim, né? Quem olha de fora assim, fala, nossa, vai jogar pai e filho. Até o adversário, de repente, vai olhar assim, cara, ó, pai e filho ali, né? Eita, 2 professores dá e tal. certo ou não dá certo? Isso é canhota ainda, né, cara? Pô, tem que dar certo esse meio fechado. Meio bola no meio, ali, a bola não passa mais, no meio. né? Eu vou deixar ele falar um pouco agora, nesse momento. Pô, mas André, só pegando o que tu falou, que tu aprende com ele, pô, mas pensa bem, quanto ele aprendeu contigo até hoje? Sim, sem dúvida, né? É uma troca, né? O que traz maior alegria, assim, é quando ele fala para mim, assim, né? Ele fala, geralmente, e muito, que eu estimulei ele a jogar o beach tennis, né? Ele tentou o futebol, passou por vários clubes, esteve lá com os meninos do Ninho do Urubu, um pouco antes daquela tragédia e tal, mas ele sempre fala, não, pai, você me inspirou e tudo mais. E legal. O meu maior sonho ainda não aconteceu, tem muita possibilidade ainda. Meu maior sonho é ganhar um torneio com ele. Ué, a gente vai inventar um torneio aí que a gente poder ganhar. Uma hora vai. No Choose vocês ajudam na organização. Exato. Ali no Choose não dá, né? Geralmente a gente tem essa ética mas também. ali vocês trabalham juntos e a vitória é certa. Sem dúvida, sem dúvida. Você tá inspirado, hein, Sandro? É isso aí. Mas conta aí, Gui, como é que é? Cara, é sempre uma honra, né, jogar com ele, dividir a quadra. Mas fala a verdade agora. Mas é muito difícil, é muita intimidade, né? E fora que a gente tem esse conflito em questões de estilo de jogo. Ele vem de um beach tennis, né, lá do início, então a questão às vezes de manter um jogo de muito lobby, um jogo mais lento, né? Até porque pela questão da idade, ele acaba usando esse jogo porque é um artifício para ele ganhar mais tempo, conseguir entrar nas bolas mais certinho, mas eu tenho um jogo muito acelerado, então se eu acabo puxando o meu jogo, eu prejudico ele, e se ele retarda muito o jogo, eu acabo não entrando no jogo, então essa questão da combinação não fica muito boa, fora a intimidade, né? Mas talvez isso que você está falando de velocidade de bola é a administração de tempo, ele administra o tempo dele, você administra o seu. Sim. Talvez seja a incompatibilidade seja aí, né? Exatamente. E você tem a diferença aqui das gerações, né? Então, assim, é igual a fábula lá da raposa e a tartaruga, né? A bolinha tá vindo aqui, eu vou chegar como uma tartaruga, mas eu vou chegar na bolinha, no meu ritmo, na velocidade que você colocou. E, de repente, ele ali do lado e fala, cara, vai nessa bola aí, vai logo, chega logo. Eu vou chegar, mas no meu ritmo. Calma, Gui. E essa é a diferença do beach tennis da minha época de 2016 para o beach tennis atual, né? Sim. E eles têm a técnica e a chegada muito mais rápida que a gente. Sim. Né? Sem dúvida. Por isso que eu fui para Master. E como é que você vê o futuro do beach tennis a nível do Rio de Janeiro e a nível nacional? Olha, a gente teve aí uma notícia muito bacana esse ano, inclusive na época da Olimpíada, que praticamente o beach tennis será um esporte olímpico em 2032. Né? Acho que esse é o sonho hoje de todo beach tenista. Professor, né, atleta, o iniciante, ver o beach tennis lá em cima, como um esporte olímpico. É claro que tem muito desafio aí pela frente e tudo, mas eu vejo o beach tennis no Brasil evoluindo também, né? Com muito esforço. Esses atletas, por exemplo, Vini Fonte, a Flávia, né, Jona Cortez, eles contribuíram muito para o beach tennis e para esse crescimento. E continuam contribuindo.
O legal é que eles continuam lá, ou em torneio, ou dando aula, ou dando uma clínica, né? E isso está engrandecendo. E as gerações estão vindo, assim como a do Guilherme, tá? Que hoje é um atleta do beach tennis, né? Então, e vai se tornar um atleta profissional e vem mais por aí. Vejo, por exemplo, eu tenho o maior orgulho de dar aula para, às vezes, alguns alunos ali, os adolescentes de 14, né? E ver esses atletas, esses adolescentes, simplesmente crescendo, indo embora, né? Hoje a gente teve um aluno que está chegando lá como o primeiro do ranking estadual, né? Tem a outra menina que está em terceiro. Muito legal. E que vão, de repente, representar aí o Rio nas federações. Futuramente, com certeza. Né? Futuramente. É claro que, assim, o Rio ainda precisa evoluir um pouco, precisa se organizar. Eu vejo os outros estados mais organizados, né? São Paulo, Paraná, próprio Ceará aí, tá? Mas no mundo eu vejo o Brasil chegando aí como um grande candidato à medalha de ouro lá na frente. O beach tennis está evoluindo muito rápido, na questão de golpes e tudo. Você vê alguma evolução a mais ainda, né, nesse Com sentido? certeza. O que, por exemplo, você consegue visionar de repente um smash de costa virado em escarpado? Não, o saque, pô, daqui a pouco o cara tá sacando na rede. Então, eu acho que assim, cada vez mais a gente vai adaptando, como toda modalidade, né? As regras vão entrando. Esse ano a gente teve a entrada dos 6 metros, né, para o masculino. Então, que faz muita diferença. A gente tem atletas sacando a 100 km por hora. Isso faz muita diferença. Se você sobe a rede, você muda um pouco o jogo também. Então, toda evolução do esporte, a gente tem que mudar alguma coisa. Eu acredito que vão sim entrar novos golpes, né? A gente já vê golpes todo dia sendo praticados de maneira diferente. A gente tinha, por exemplo, o forehand anômalo como um golpe esquisito há alguns anos atrás. E esse, agora, né, recentemente, a gente tem um golpe até ensinado, por exemplo, nas escolas. Né? Um golpe muito recorrente dentro dos jogos. Então a gente vê essa evolução no esporte e futuramente, com certeza, a galera levando mais a sério, a preparação física e tudo isso, o esporte vai evoluir cada vez mais. Muito bom. André, a gente conversando, você falou que o beach tennis mudou a sua vida? Exatamente, como é que foi isso aí? Exatamente, né? Nessa trajetória toda, o que acontece? Foi em 2012, minha mãe faleceu, né? Em 2013, eu me divorciei, né? E em 2014, eu conheci o beach tennis. Tinha que ter uma coisa boa, Caramba. né? Tinha que ter algo diferente aí. E de lá para cá, com a revista, como atleta e depois como professor, né? E o criador da escolinha, comecei a vivenciar mais o beach tennis. E comecei a ter muito mais prazer até do que dar aula mesmo em sala de aula. Né? Que eu dava aula nos colégios e tudo mais e praticava o beach tennis, dava aula de beach tennis. E chegou um ponto que eu falei assim, eu tenho que me organizar, eu acho que eu tenho que ser professor só de beach tennis, que é o que eu gosto. E aí eu vou dizer, Márcio, assim, cara, fazer o que você gosta não tem preço, sabe? É muito bom. Então eu saio de casa todo dia feliz, né? Levando para o aluno, além do conhecimento, da técnica, levando diversão, né? Levando prazer, né? Levando ali amizade. Então a nossa escolinha, ela tem muito essa questão, esse conceito, e o que o Guilherme até colocou. Qual é o objetivo do aluno? Quando você chega na Beach Tennis Inside, a gente pergunta para você, qual é o seu objetivo? Você quer ser atleta? Você quer aprender o esporte? Você quer se divertir? Quer fazer de tudo? Quero esse combo, né? Tudo isso. Enfim, e a gente trabalha dessa forma. Então, é uma escola família, né? Nossa escolinha família, pai e filho. Botamos também a minha filha para trabalhar, a irmã do Guilherme. Legal. Ela cuida lá da parte de marketing, da contabilidade e tudo mais. Legal. Né? Então, é uma escola família. E que propõe isso, tá? Essa questão da diversão, também do aprendizado, da técnica, né? E, enfim, e assim a escolinha está crescendo, o esporte, e é muito prazeroso trabalhar com isso. Não tem Uma coisa em preço. comum, né, Sandro? De todo mundo que vem aqui, além de ser um esporte de fácil execução, né, que todo mundo sabe, são histórias de transformações de vida, né? Sim. Todos os convidados mundo Sem aqui dúvida. teve uma transformação quando conheceu o esporte. Posso dizer que hoje eu vivo do beach tennis. Sim. Então, isso é muito legal, né?
Sim. Não é só um esporte, né? Envolve outras questões, né? Exato. Sim, E virou um estilo atualmente... de vida, né? É um estilo de vida. E aí a gente continua estudando, continua indo por outros caminhos, né? Organizando torneios. E agora nós ganhamos aí o selo, né, Gui? O Gui pode falar um pouco sobre essa questão. Então, esse ano a gente conseguiu a aprovação da Secretaria para iniciar um projeto social na nossa rede do Leblon. E esse projeto social ele vai ajudar na isenção fiscal, né, estadual, de imposto estadual. Então, empresas que estiverem interessadas a ajudar crianças futuramente, a gente vai ter 250 beneficiários aí no ano, crianças de 8 a 17 anos, justamente para tentar incentivar as bases do esporte, né, a categoria de base. Aproveitando o momento, fala onde que é a escolinha de vocês, o arroba, para o pessoal. Isso, @BTI_Academy_, tá? Pode seguir lá no Instagram. A gente tem o atendimento, tem o WhatsApp lá. Pode entrar em contato com a gente querendo uma aula. E se também quiser ajudar o nosso projeto aí, estamos no Leblon, Copacabana e nos condomínios na Barra, Mundo Novo, America's Park e Santa Mônica. Mas qual é a base? A base de vocês é Leblon? A gente tem hoje o Leblon como base. Base, e ela fica com a altura? Jardim de Alá, do lado do Leblon. Legal. Canal do Jardim de Alá ali. Ali é a Avenida Delfim Moreira, número 12. Isso. Legal. E sempre com novos alunos, né? Porque tá aquecido, né? Graças a Deus. É impressionante, assim, a cada O semana... mercado não para de crescer, não né? para de para. crescer. Todo mundo acha que o tênis deu boom, só que é um boom que não para. E o É um boom ad eterno, né? O que eu acho legal nessa questão da evolução é que, assim, primeiro vieram as mulheres, né? Depois vieram os maridos. Agora estão vindo os filhos. Né? E aí, essa legal que o Gui fala ali da base, né? Por isso que é importante o Rio de Janeiro até para se organizar, a gente investir muito nessa base. Hoje a gente percebe isso, esse crescimento de atletas juvenis, tá? Se formando para que dê continuidade ao trabalho aí do Vini Fonte, da Joana Cortez, da Flávia, enfim, de todos os atletas que iniciaram esse Foram processo. os primeiros ídolos, né? Exatamente. Sem ídolos o esporte não acontece. Isso, Exatamente. o Gui Prata, enfim, vários outros aí que contribuíram, né? Se eu pecar aqui esquecendo algum nome, mas Sim, vários os outros precursores, atletas né? que... Exato, os precursores. E sobre a longevidade no esporte. Porque é difícil, por exemplo, vamos fazer uma comparação. O cara tem 60 anos. Vai começar a praticar tênis agora? Do nada? Vai ser difícil. Agora vai lá pro beach tênis, já consegue fazer um joguinho? Então, na nossa escolinha, vou citar alguns exemplos que eu acho bacana, né? Na nossa escolinha, chegam pessoas o tempo todo ali, e hoje eu tenho uma aluna, por exemplo, de 74 anos, que nunca praticou esporte, principalmente de raquete, né? E ela percebeu que ela tem jeito. 74 anos. 74 anos. E hoje, inclusive, ela aumentou o número de aulas. Ela fazia 2 vezes por semana, hoje ela virou e falou, André, eu quero fazer 4 vezes por semana. Vai dizer que isso não é uma mudança de vida, cara? De transformação, de novos hábitos, sem dúvida, envolve tudo, né? Sem dúvida. É claro que a gente tem todo um cuidado com relação a isso, né? Porque a gente sabe, é uma idade avançada, né? Então a gente tem respeitar os limites. Exato, né? Respeitar os limites. Vai fazer 4 vezes por semana, mas num ritmo que vai atender. Pô, mas é muito bacana uma pessoa de 74 anos praticando um esporte, cara. Sim. Muito legal. Começando num esporte, pô, é demais, cara. É difícil ver isso em outro esporte, né? Eu não lembro de nenhum esporte que tu comece... Eu não preciso nem falar com 74, entendeu? Sim. Tu começar um esporte... Vou dar o meu exemplo. Há 2 anos atrás, tava com o quê? Com 48 anos. Uhum. Começar um esporte e achar que eu posso competir num torneio, Sim. entendeu? E ter aquela sensação de quando eu era adolescente, praticava futebol, futsal, e jogava os torneios e tal, e voltar a ter essa sensação depois já com quase 50 anos com um esporte, cara, é sensacional. É maravilhoso mesmo. Muitas pessoas falam, né? Que pena que eu descobri o beach tênis com 60, com 50. Beach tênis tinha que ter vindo lá atrás, né? Exatamente. Verdade. Isso quase todo mundo, até o Narc mesmo, que conseguiu, inclusive, ser campeão mundial na Itália, ele falou, se o esporte tivesse chegado 10 anos antes, Sim. eu teria sido um atleta profissional.
entendeu? Não chega a ser uma frustração, porque ele sempre gostou de ser treinador, como ele falou, né? Mas para te ver como é um sentimento geral, né? Que todo mundo gosta tanto que gostaria que tu tivesse chegado antes. Como você fala assim, por exemplo, eu me vejo, né, no futuro, é claro, quero continuar dando aula, sem dúvida, até quando eu puder, mas minha realização mesmo vai ser como, de repente, treinador, para essa geração futura, né? É uma coisa que me interessa, eu quero me especializar para isso, né, para estar lá na frente como... E quando você treina os juvenis, como você fala, Sim, né? Imagina daqui a pouco sim. o Pedro Lauleta mesmo. Sim. Treinou o Sim. Pedro Lauleta um tempo, daqui a pouco o Sim. Pedro Lauleta é primeiro do mundo. Ó, Exatamente. fazendo E tem isso. condição. Fazendo por aqui, isso. tá? Tô profetizando Não, tá aqui. indo bem, a gente tem o Eric Não, a também, gente tem o que Eric, vai tem o representar Eric o Os também. dois Rio. treinaram com a gente, né? Os Tanto dois, ele quanto o exatamente. Aí Eric. tu imagina daqui a pouco estão despontando a... Sem dúvida. Eu Começou tenho uma dupla lá na feminina, extensão. a Fernandinha e a Júlia, que ganharam um torneio feminino, que estão muito bem aí, Então. né? A Fernandinha já participa do circuito, a Júlia ainda não entrou, mas a gente quer incentivar para isso. Então, e assim, tem mercado para todo mundo, né? Eu acho que a gente pode ter vários treinadores aí. Você, quando é professor, mal bem, você é um técnico também. Sim, sim. Ali, você está naquela posição, né? Não deixa de estar. Então, o esporte está crescendo muito e abre janela para várias coisas. Né? É uma pena que as empresas ainda não tiveram essa sacada. Né? Eu acho que a gente precisa de mais patrocínio, mais apoio para torneios. Essa é outra coisa comum. Essa é outra. Todos Principalmente que vêm aqui, todo aqui. mundo que vem falar a mesma coisa. É impressionante como várias empresas no Rio ainda não abriram os olhos para o beach tennis. No nosso torneio mesmo, cara. No nosso torneio, a gente, cara, como é que uma marca de esporte não tá no maior esporte, no torneio amador do Rio de Janeiro? Exato. Não tem uma marca de esporte ali forte com a gente. Difícil. Né? Você vê que geralmente quem patrocina é alguém de uma empresa Às vezes que não tá em relação com externo, de fora. Que não né? tem nem relação tem com o relação esporte, com o mas esporte. tem relação com o que o beach tênis traz. Sim. Entendeu? Que é Exato. facilidade. Nos outros estados você vê até uma briga, dependendo das marcas, para estar no torneio. Não, Sim. eu não posso estar nesse torneio porque a outra marca tá. Então, Exato. mas eu quero estar num torneio. Aí pega o torneio rival para Mas justamente... o Rio de Janeiro tem essa... Rio de Janeiro Essa tem essa falha, dificuldade, né? A infelizmente. visibilidade é enorme. Então, empresas, por favor, né? Abram o olhar para esse lado. Tira o escorpião do bolso. Tira o escorpião do bolso. Olha o tênis aí, não queremos comparar, mas vamos chegar a esse patamar. Não aí, é gasto, né? é investimento. Acho que a gente não quer nem equiparar com tênis, mas se tiver 50%, né, daqui já tá bom, né? Sim, 10%. 10% tá ajudando muito. Pois é. A gente acha que patrocínio é, mas não é, cara. A gente sempre luta aí, desde a gente tá indo pra terceira edição, agora o projeto nosso é incentivado. Sim. E a gente achou que fosse facilitar ser incentivado, né? Porque a empresa, teoricamente, não tem gasto ali, porque usa o ICMS, mas mesmo assim é difícil. Sim. Então... E olha que o Choose foi o torneio aqui do Rio que abriu portas, né? Nas arenas aí para várias outros torneios serem Diversos criados. circuitos se basearam no Choose, né? É legal saber isso de vocês, porque vocês vêm de uma leva de outros torneios durante muitos anos. Sim. Eu e o Sandro, quando a gente começou, né, a gente estava engateando ali, participamos de 1 ou 2 torneios que a gente viu, opa, dá para melhorar isso aqui. Assim, como que é para vocês ter participado, né, essa comparação, o que vocês notaram? É bom você perguntar isso, porque realmente eu acho que a gente tem antes do Choose e depois do Choose, né? Por que a gente abraçou a causa? Por que a gente entrou de cabeça nessa ideia? Porque a gente percebeu, né, eu, Gui, nossa equipe, percebemos que os caras estão querendo ter uma coisa muito boa que vai fazer diferença, tá? E quando vocês convidaram a gente aceitou e falou, cara, esse torneio vai ser organizado. Sim. O atleta vai sair de lá feliz, vai sair de lá valorizado, porque a proposta, né, era com categorias amadoras, né, mas com conceito profissional. Sim, tu dá experiência. Dá experiência profissional. E o bacana é que isso não tem preço, porque nós conseguimos atingir. É o que eu falei, a gente poderia ter organizado, ter sido um torneio bem organizado, mas não ter o retorno do conceito, que era dar essa experiência, mas não. Todo atleta que saiu de lá fala assim, pô, me senti um profissional. Entendeu? E é legal ouvir assim, quando você termina, né, um torneio,
No mesmo dia a pessoa perguntar assim, quando é o próximo? É. Não. Próxima edição é quando? Exato. Mas é o que eu falo, o segundo quase não saiu, porque assim, Sim. faz muito sucesso, mas cadê os patrocínios? No segundo a gente, caraca, não vai. Não, a gente achou que ia ser fácil o segundo. Porque não, foi sucesso, cara. Sem dúvida. E a gente quase desistiu do segundo. E Nós fomos na marra e né? na coragem. É desafiador. Na coragem. Porque na coragem. E foi sucesso novamente, conseguimos implementar novas, telão, Sim, placar eletrônico, sim. não tem nem às vezes em BT, placar E, eletrônico. ó, hoje estamos aqui no podcast. Estamos aqui no novo formato, Olha o que vem, né? A gente quer ser um canal, né, Sandro, para poder expandir. Né? Sim, A gente tá aqui não, pra só, poder... não só o Tchus, qualquer outro torneio. As convidado portas pra vir estão aqui, abertas, né? Até hoje eu ainda tô ali. Não é experience. É experience. Lembra dessa? O André tava no torneio. É isso aí, pessoal. Choose BT Experience. Aí me deu aquela fincada. Aí ele, peraí. Cara, não é bem experience. assim. Aí falei, tem alguma coisa errada, mas não sei por que. Experience. Dá uma. Ele é professor de quê? Português? E literatura. Tá desculpado. Pois é, fugi do inglês ali. Mas o experience. Tá certo? Experience. Tem a mãozinha. Não, é o sotaque. Essa vai dar uma brincadeira. Não, sempre dá. Faz um recorte aí que vai dar uma brincadeira. Boa aí, cara. Vamos lá, vamos ao quadro Análise de Jogadas? Olha, ela tem o saque ali, o saque lobby, praticamente na 3 ali. Devolução, lobby de novo. Ó, aqui, pode segura aí. A gente vê que a areta veio aqui no fundo para cobrir a Gabriela sem necessidade, né? Então aqui poderia ser uma comunicação. Isso acontece muito com o canhoto. O canhoto é que vai lá para fazer essa cobertura, mas se houvesse a comunicação aqui, a areta não precisava vir, dar sequência à jogada. Olha o que acontece agora. A areta recuperou bem a posição ali. Recuperou bem. Apesar dela ter errado anteriormente, ela recuperou bem. E a dupla adversária não soube administrar esse erro de posicionamento aí para fazer o ponto. Mas você não acha que a areta recuperou em função a Gabi, ela conseguiu responder com um contra-lobby no fundo? Sim. Dá tempo dela voltar. voltar. Se a bola fosse um pouquinho mais... Deu tempo da areta voltar. A Gabriela, ela pode ter percebido essa subida da areta aqui ao encontro dela, que não havia necessidade, e aí ela dá um contra-lobby para reorganizar a dupla. Realmente muito lobby. Outros golpes poderiam ter sido usados, mas você vê que elas partem diretamente para o lobby ali no meio do rally, podendo usar uma curta ou uma outra bola mais ofensiva, e elas fazem essa troca de lobby. Agora o Stênio e o Eduardo, no torneio da Choose, na final da categoria C masculina. Pode soltar aí. Começando com aquele saque na fita. Um bom gancho do Gabriel. Excelente smash ali no espaço vazio do Eduardo. A gente já começa com um saque dificultando aí a recepção do Eduardo, né? A gente conseguiu efetuar a devolução. O smash não tão bem executado. Um bom gancho do Gabriel. Vem com uma bola acelerada, sobe uma bola ali antes da linha dos 3 metros e toma esse smash em que o parceiro não chegou, espaço vazio ali. O Eduardo ficou curto, né? O lado do Gabriel ficou curto. Cara, parece que ele não tem a mão esquerda, cara. Ele do nada levanta assim. Olha pra você ver. Olha a mão esquerda dele. Ó. Ah, não, agora ele levantou. Agora olha. Ó, a mão baixa. Como é que se mexe com a mão assim, cara? Essa é qual a categoria C? Final da C. Como a categoria C, a movimentação é só de quem tá com a bola. Exato. O outro não movimenta, o que é um erro. A gente vê o saque lobby aí, uma movimentação de costas, né, do Gabriel. A gente vê como não tem um acompanhamento no elástico ali, fazendo a reposição, né? A bola volta
E há uma diferença da categoria mais iniciante para uma categoria mais avançada, que todos os 4 atletas se movimentam durante o ponto. Aí a gente repara só quem tem a bola que acaba se movimentando, e às vezes quem está defendendo a frente na paralela movimenta um pouquinho. Mas falta essa movimentação aí dos 4 atletas. Próximo ponto. Do Eduardo. Mas você repara que a defesa do Gabriel só é possível porque ele mantém a raquete alta e próximo da rede. Porque se ele mantém essa raquete baixa, com a aceleração do gancho do Eduardo, ele provavelmente teria dificuldade aí nessa defesa. Tempo, né? Exatamente. Isso daí é uma coisa que aparece no beach tennis moderno, esse avanço para a rede quando você tem o adversário ao fundo da quadra. Quando ele acelera essa bola, você tem facilidade em bloquear o golpe. Vou voltar aqui. Você tem um saque lobby para jogar o Gabriel para longe, no né? meio. Muito alto, então tirar ele da rede é importante. Jogo bem paralelo. E aí você Eduardo percebe errou. que lá ele não fez a mesma coisa que o Gabriel fez aqui. Ele manteve a posição ali na linha dos 3, se ele avança um pouquinho e bloqueia essa bola, ele tem facilidade para fazer essa defesa. Você percebe também que o Eduardo errou essa bola porque ele não acompanha com a perna o movimento, né? Ele tá enraizado e ele só faz o movimento com a raquete. Talvez se ele acompanhasse ali com a perna entrando um pouco mais, essa bola passaria. Agora é um bate-bola. A gente vai falar uma palavrinha, vocês vão responder com a primeira coisa que vem à mente, tá? A gente faz uma palavrinha, cada um responde o que vier pra tua cabeça. Vou começar, tá? Um torneio. Choose. Uma marca de beach tênis. Smash. Uma paixão sem ser beach tennis. Futebol. Netflix. Uma partida inesquecível. Semifinal da BTR jogando com ele. Quando eu fui rei do Rio, em 2021, lá em São Francisco, Niterói. Fui rei do Rio em Niterói. Uma comida favorita. Estrogonofe de frango. Escalopinho ao molho madeira. Um lugar para relaxar. Serra. Na quadra. Um ídolo no esporte. Ayrton Senna. Zico. Uma pessoa que você admira no beach tênis. Tem várias pessoas que eu admiro, mas essa me ensinou muita coisa por ser canhota. Joana Cortez. Um momento de superação na vida de vocês. Reencontrar o beach tennis. 2014 foi um ano que marcou. Que foi realmente a superação. Depois de ter perdido a mãe, de ter me divorciado e ter descoberto o beach tennis. Um esporte além do beach. Futebol. Voleibol. Estilo musical. Rap. Rock and roll. Uma frase para a vida de vocês. Não desista. Olha, como professor de literatura eu tenho várias, né? Mas eu vou pegar de um amigo que ultimamente... A fé não pode ser inabalável. É isso aí, pessoal. A gente está aqui nesse podcast incrível, né? Que teve muito conteúdo, teve uma conversa muito boa aqui com essas... Cara, eles são, além de professores profissionais, são amigos. E foi muito bom ter vocês aqui, galera. Quero agradecer aí o convite, porque é nosso primeiro podcast, né? O primeiro podcast a gente nunca esquece. Pô, Bacana. Bacana. E Queria agradecer vocês também. muito legal, muito legal. Muito legal estar aqui com vocês. Foi excelente estar dividindo essa experiência com vocês aqui. Nós já tivemos a experiência de participar do Choose nas quadras e agora no podcast. muito bom, gente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por vocês estarem acompanhando aí esse podcast. Tá compartilhando, né, Sandro? Sim. Nos siga nas mídias sociais. Compartilhe, envie para os amigos. Isso vai ajudar aí a sempre estar difundindo o esporte a nível do Rio de Janeiro, a nível do Brasil. Contamos aí com vocês aí. Até o próximo podcast. Um abraço.